Fala, gurizada, beleza? Eu sou o professor Hilton, o seu professor de física aqui do YouTube, e seja muito bem-vindo a mais essa nossa aula. Se você não está se inscrito, se inscreva no canal. Se você gostar da nossa aula, deixe seu like. Se você achar que faltou alguma coisa ou tem algo a ser complementado, deixe aí nos comentários, compartilhe esse vídeo. Hoje nós iremos falar da calorimetria. Vamos pegar aqui que o assunto é extenso um pouco, as nossas canetas. A calorimetria é um assunto que estuda as aplicações do que a gente chama de calor. Mas para poder entender isso, você que anda acompanhando o nosso canal já deve ter assistido um pouquinho das ideias na aula de mecanismos de transferência de calor, propagação de calor. Você não lembra? Vou deixar um card bem aqui em cima e você pode acessar para assistir essa aula. Bem, para a gente entender então as medidas do calor, que é o que a calorimetria faz, a gente precisa ter uma definiçãozinha básica da energia térmica e do calor. Energia térmica ela é definida como o somatório de todas as energias que as partículas de um corpo têm ou que um sistema apresenta. Sistema, como vocês sabem, é uma região onde eu tenho uma partícula ou diversas partículas podendo interagir. Quando essas partículas apresentam uma certa quantidade de movimento e elas passam a se agitar, nós definimos então que a energia dessa agitação é chamada de energia interna, energia térmica de um corpo. Quando um corpo que tem essa alta energia fica em contato com um corpo que apresenta uma energia dessa térmica mais baixo, flui espontaneamente, há uma transferência de energia de um corpo para outro. O nome que a gente dá para transferência, para que haja o equilíbrio entre essas energias, o nome é calor. Beleza? Então, energia interna, que é a energia térmica, está associada à agitação molecular. Quanto mais moléculas, mais energia eu tenho, porque eleva a temperatura. Quando eu colocar um corpo ou um sistema junto do outro, de agitação diferente, de energia interna diferente, espontaneamente irá transferir uma energia térmica do corpo de maior temperatura para o de menor. Nome dessa transferência, calor. E aí na aula anterior, que eu pedi para que você pudesse assistir, a gente discutiu como esse calor é transferido. Agora, o que nós iremos estudar é o que essa transferência faz com o corpo. Quando um corpo está com alta energia e transfere energia para outro, o que acontece? Ou eu tenho um corpo com baixa energia de vibração e recebe energia do próximo. O que acontece? Então a gente vai definir isso em duas etapas. Hoje, a etapa que a gente vai falar está associada ao calor sensível. E sempre que a gente se referir a essa transferência de energia, a gente vai falar de calor, transferir o calor, e este calor ele passa a ter uma unidade chamada caloria. O que vem a ser a nossa caloria? É uma quantidade de calor necessária para que 1 grama de água pura sob pressão normal eleve sua temperatura de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Mas essa é a definição. Uma caloria para nós, então, é uma energia que um corpo pode ceder ou receber para modificar sua temperatura. Beleza? E sempre que a gente fala em modificação de temperatura, estamos falando em calor sensível. O sensível é essa quantidade de energia térmica que a gente vai ter ali sendo cedida por um corpo e recebida para outro, para que a temperatura destes variem. Então aquele corpo que está muito quente, está com muita agitação, libera, transfere energia para um corpo que tem menos vibração. Então aquele corpo que cede energia, ele esfria. O corpo que recebe energia, ele esquenta. Ficou claro até aqui? Bem, agora, cada corpo pode fazer e reagir de uma forma diferente a essa forma de ceder e receber energia. E essas diferenças a gente discute agora, que está associada à capacidade térmica e ao calor específico, que no caso é no sensível que iremos tratar. Capacidade térmica, então, por definição, é a quantidade de calor que um corpo deve ceder ou receber para que a sua temperatura varie em uma unidade. Matematicamente, capacidade térmica, que é um C maiúsculo,
para eu diferenciar do calor específico, que é um C minúsculo, eu pinto um pouquinho aqui dentro para dar essa diferença. Essa capacidade térmica, então, ela é calculada como sendo a quantidade de calor que o corpo vai ceder ou receber para variar a sua temperatura. Agora, pela definição, ela tem que ser em uma unidade, ou seja, a cada grau Celsius, ou a cada Kelvin, Fahrenheit, depende da unidade. Você não lembra como faz as transformações? Vou por outro card e ao final de nossa aula eu coloco os links para vocês assistirem essas aulas também. Então tá aqui, ó. Essa é a nossa equação da quantidade de capacidade térmica. A unidade que ela recebe, ela vai ser a caloria por grau Celsius. Então, professor, mas não teria uma outra unidade? Já que grau Celsius é a unidade padrão, não sistema internacional? Nós temos sim. Aí temos que lembrar da relação de que uma caloria, pela definição, ela vale 4,186. Tem mais um número aqui que eu nunca me lembro se é um 4 ou um 7. Mas de maneira geral é 4,186 o padrão. Mas fique tranquilo, é um dado e isso é fornecido. Tem vestibulares que pedem 4,18, tem vestibular 4,19, 4,2 ou simplesmente 4. Tudo isso em joules. Então essa é uma relação importante de transformação, tá? E uma caloria é 4,186 joules. Então a gente também pode ter dado em joule por Kelvin. Essa é uma outra possibilidade, essa para o sistema internacional. E aí você deve estar se perguntando, professor, mas o que é essa capacidade? Quando eu penso em capacidade, eu penso em uma quantidade de armazenar, o que o corpo é capaz de ter, a capacidade de um balde, né? A gente acaba sendo levado para a ideia de armazenamento. O que a gente tem que lembrar das aulas que a gente vem tendo, se você acompanha o nosso canal desde o começo, sabe, desde a mecânica eu venho falando sobre isso, existem playlists diversas aí no canal. Eu falo que a energia ela não é que nem dinheiro que você pode depositar no banco e fica ali armazenada. A energia é uma abstração que a gente cria, uma situação matemática para explicar os fenômenos físicos, né? É uma formulação matemática para tentar mostrar o porquê que as interações estão ocorrendo. Então não tem como dizer que algo acumule. Se a gente pensar por aquele princípio básico, que a energia não pode ser criada e nem destruída, simplesmente transformada, tem como imaginar um armazenamento. Então como que eu peço para o aluno identificar essa noção? É o seguinte, vou escrever aqui, ó. Eu falo, fique atentos, sempre que um corpo apresentar uma dificuldade, vamos escrever, ó, dificuldade em mudar sua temperatura. Sempre que for difícil para o corpo mudar a sua temperatura, maior é sua capacidade térmica. Quanto mais fácil for a mudança de temperatura, menor ela é. E aí você deve lembrar das aulas em sua escola, que o seu professor sempre explicou assim, capacidade térmica da areia e da água do mar. Confere? Se você teve essa aula na escola, comenta aí, ó. Eu lembro do meu professor do ensino médio falando sobre a água do mar e a areia, beleza? Deixa aí então nos comentários, água do mar e areia, que eu vou saber se tu assistiu a aula até aqui, beleza? Então ele fala o seguinte, de dia a água do mar é mais fria e a areia é muito mais quente. À noite, a areia está mais fria e a água do mar está mais quente. Isso por causa da capacidade térmica. A água do mar, ela tem uma dificuldade muito grande de mudar de temperatura, então ela demora para esquentar, consequentemente demora para esfriar. Já a areia esquenta rapidamente, esfria rapidamente. Muda rapidamente a temperatura, então tem mais facilidade. Isso é a capacidade térmica.
Agora, essa capacidade térmica ela também pode estar associada a uma mesma substância. Faça aí em casa agora, coloque uma jarra de 1 litro de água, pega da torneira 1 litro de água e depois pega um copinho de 100 ml. 1 litro de água com 100 ml e põe as duas para esquentar. Vocês vão ver que aquele que tem maior volume, consequentemente tem a maior massa, ele tende a demorar mais para esquentar. Já o outro, que tem um menor volume, consequentemente a menor massa, é muito mais rápido, né? Então a capacidade térmica, mesmo sendo o mesmo tipo de substância, a massa interfere. Então existe uma relação entre capacidade térmica com essa questão da energia que modifica a temperatura, assim como a massa. E essa relação está atrelada ao calor específico, que por definição é a quantidade de calor que a gente tem para que uma unidade de massa de qualquer tipo de substância possa variar sua temperatura em uma unidade. Muito semelhante à definição de caloria, porque a caloria está usando a substância água. Aqui eu posso olhar para qualquer substância. E a relação que se tem entre a capacidade térmica e a massa traz uma constante que é o calor específico, onde cada material tem o seu. Vamos colocar a equação aqui, ó. Então a nossa capacidade térmica, ela tem a relação com essa constante de proporcionalidade, que é o calor específico com a massa. Quanto mais massa, maior capacidade. Mais difícil de mudar de temperatura. Menor massa, menor a capacidade. Mais fácil de mudar a temperatura. O calor específico é uma constante de proporcionalidade. Indica o material que nós estamos trabalhando. Que substância que é essa? E essa mais uma equação de relação. Bem, para a gente poder entender legal, vamos pegar aqui 2 exemplos. Vamos escrever aqui, ó. Exemplo. Nesse meu primeiro exemplo, nós vamos falar do calor específico sensível da água. Deixa eu escrever aqui. Água. E para cá o latão. São 2 que eu me lembro mentalmente aqui agora. O que vem a ser o calor específico da água? Um valor constante, que é de 1 caloria por grama grau Celsius. Enquanto do latão é de 0,092 calorias por grama grau Celsius. Tá aí, 2 valores que eu lembro de cabeça. Deixa eu tirar aqui o logozinho do paralelo. Se você aí, ó, não segue a nossa rede social, agora ficou em cima, mas @paralelo de física. Aí, ó. Beleza? Ficou mais fácil de enxergar. Agora, o que esses valores querem dizer? Vamos pensar assim, ó. Eu tenho 1 grama de água e quero elevar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Assim como eu tenho 1 grama de latão e também quero elevar a sua temperatura em graus Celsius. Então pensa assim, eu peguei os dois, água e latão, e vou colocar dentro de um forno, beleza? Esse forno vai jogar energia, porque ele é uma fonte térmica, mais para frente falaremos disso, mas tem uma temperatura maior que os dois, então transfere a energia térmica para o sistema, ele transfere calor. A água e o latão vão absorver? Vão. Estão mais frio, absorvem energia. Agora, absorvem da mesma forma? Aí é que entra a ideia de ser específico. Como a gente está elevando a temperatura, a água está recebendo e absorvendo esse calor. O latão também está absorvendo e recebendo esse calor. Agora, quanto que eles precisam? Para a água ter 1 grama para elevar em 1 grau Celsius, ela precisa de 1 caloria. Enquanto o latão precisa, para as mesmas condições, somente, vou apagar aqui, de 0,092 calorias.
Ou seja, ele precisa de muito menos energia absorvida para fazer a mesma coisa que a água. É por isso que o latão vai esquentar rapidamente e a água demoraria para esquentar. Então interferiria no tempo, mas isso é porque substância diferente, capacidade térmica diferente. E aí eu te pergunto, vem comigo aqui. E se eu tivesse 2 gramas de água, tá aqui meu dedo, para aumentar 1 grau Celsius, 2 gramas de água, 1 grau Celsius, precisaria? Exato, 2 calorias. É que nem aqui, 2 gramas de latão em 1 grau Celsius, ele precisaria de 184 calorias. Agora, se eu tivesse 1 grama com 2 graus Celsius, 1 grama com 2 graus Celsius, 2 calorias. Entenderam? Vamos pensar nesse aqui, que o valor é 1, aqui é 0,92, a gente vai ficar fazendo continha desnecessária. Pense aqui então, 2 gramas, 1 grau Celsius, 2 calorias. 1 grama, 2 graus Celsius, outras 2 calorias. Ou seja, se quiséssemos 2 gramas com 2 graus Celsius, precisaríamos de? Isso, 4 calorias. Entenderam? Então, para cada valor unitário que eu vou mandando, ele vai ganhando sempre 1 caloria. Esta ideia de se pensar que o calor específico trabalha desta forma por causa da capacidade térmica dos corpos é que a gente vai chegar na famosa equação fundamental da calorimetria. Mas essa eu vou deixar para o nosso próximo encontro. Eu quero que você fortaleça esse conhecimento, reestude, reveja. Eu vou dar um espaço para você dar um print. Assim que você tiver bem formada a ideia, ficou com dúvida, deixa no comentário que eu respondo na hora para você, tá? Fortaleça isso para a gente trabalhar, então, a equação fundamental da calorimetria, que é o cálculo do calor sensível. E aí a gente trabalha exercícios na nossa próxima aula. Então, vamos lá. Eu te aguardo aqui para o nosso próximo encontro. Ó. Se inscreva aí no nosso canal. Se você gostou dessa aula, deixe seu like. Ah, você não gostou, ficou alguma coisa falha, deixa no comentário, pode dar dislike, não tem problema, mas participe, ajude a eu construir um canal de qualidade para tirar todas as suas dúvidas. Eu estarei sempre aqui disposto a te ajudar a fazer você atingir os seus objetivos. Te aguardo em nosso próximo encontro. Segue lá, Paralelo de Física, lá também tiro suas dúvidas, beleza? Até a nossa próxima aula. Um forte abraço e um beijo no cérebro.